tarde, irmãos e irmãs. Venho aqui hoje refletir com vocês um versículo bíblico que é até bem conhecido lá em Salmo 126, versículo 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. A gente ouve muito a respeito desse versículo, né, do quanto é importante a gente entender que o momento difícil vem, mas ele passa. Imagina uma situação que você não quer vivenciar, que você nunca quis, nunca desejou e nunca buscou por isso. E de repente você se vê no meio dessa situação. Uma situação difícil que muitas pessoas prefeririam desistir da caminhada com Deus, chutar o balde e viver as coisas como vê a maioria das pessoas no mundo vivendo. Já viu criança birrenta, que não aceita aquilo que o pai e a mãe, o responsável em si, determina? Por quê? Porque tá doendo, porque não era aquilo que ela queria, não era aquilo que estava nos planos dela. E ela faz birra, porque ela acha que pela força da birra, quando a pessoa vê o mal que está causando a ela, a pessoa vai desistir, vai fazer o que ela quer, né? Mas também porque naquele momento a criança não consegue se imaginar sem aquilo, ou sem algo que deseja, ou sem, enfim, viver a situação que ela imaginou viver. E quantas vezes a gente se comporta assim, né? Na vida, como uma criança fazendo birra, mesmo a gente já sendo adulto. Quando tem alguém tentando servir a Deus de fato, obedecer, né? A gente sempre está regado de exemplos à nossa volta, de pessoas que não estão vivendo e estão alcançando coisas que nós gostaríamos de alcançar. E muitas vezes isso causa um certo desgosto, um certo desânimo dentro de nós, né? Então imagina você nessa situação, tendo essa opção, mas você escolhe estar aos pés de Deus, aguardar, não deixar de acreditar, continuar buscando aquilo que você sabe que Deus quer que você busque. Você vai fazer isso sorrindo? Se está doendo? Não. Provavelmente você vai fazer isso um pouco triste no início. Mas você sabe que em breve vai haver uma colheita. Tem algumas coisas que a gente precisa plantar e aguardar o tempo, né? Com Deus não é diferente. Deus, em muitos momentos na palavra de Deus, a gente vai encontrar essa palavra, né? Semente, o verbo semear. É realmente você semear, plantar e esperar. Num tempo futuro, algo daquilo ali vai surgir. Algo que quando você planta, você não vê. Mas é algo que se modifica, que cresce e aparece. E quando chega esse momento em que aparece o que você plantou, aí chega o momento da alegria. É quando você começa a colher. É quando você começa a ver o sentido de tudo aquilo. É quando você começa a agradecer por ter passado. Apesar de você não querer ter um dia vivido a dificuldade, você agradece o fato de você ter passado por ela e não parado nela e desistido. Meu irmão, minha irmã, hoje é o tempo de semear. Você está recebendo um convite para semear hoje, ainda que com lágrimas, com a certeza de que se você semear, a semente da obediência a Deus, aquela semente que observa o que Deus quer e que se sacrifica pela vontade do Senhor, sabendo que essa vontade é a melhor não só para você, mas para todos os que estão à sua volta, acredite, vai chegar o tempo da colheita. Eu quero deixar aqui, antes de encerrar, mais uma reflexão sobre essa questão das lágrimas na palavra de Deus. Existem passagens bíblicas que falam sobre esse choro aos pés de Jesus. Se você tiver que chorar, chore como esses exemplos, aos pés do Senhor. Uma mulher pecadora, uma vez chorou sobre os pés de Jesus e secou seus pés com seus próprios cabelos. Muitos se escandalizaram
porque ela era uma pecadora aos pés de um homem santo, talvez até ela poderia ter se dado essa desculpa para se manter à distância de Jesus. Mas não, ela reconheceu a sua humanidade, o seu pecado, e ela se colocou no único lugar que ela achou que era talvez mais digno para ela: os pés. Sem coragem de olhar nos olhos, talvez? Eu não sei. Mas pode ser que a gente em algum momento passe por isso. E o que eu quero te dizer com esse exemplo é para você não fugir de Deus, não. Se coloque na presença dele. Ainda que seja aos seus pés, ainda que você não consiga olhar nos olhos de Jesus, mas fica perto, fica onde ele te alcança. Jesus pode te alcançar, na verdade, em qualquer lugar, mas você se colocar perto de Jesus é você dizer para ele que você quer que ele te alcance. Isso é algo que tem que estar claro para a gente em primeiro lugar. Nós temos que saber, nós queremos que Jesus nos alcance? Em outro momento, nós vemos também a mãe de Jesus, agora Maria, mãe de Jesus, né? Que chorou aos pés da cruz do seu próprio filho. Um filho que ela amou, um filho que ela recebeu através da obediência num tempo em que uma mulher sem marido, grávida, nossa, ela tinha tudo para questionar, para bater o pé e dizer não quero, mas ela aceitou. Quando ela viu seu filho na cruz, quando ela viu toda aquela dificuldade que ele passou, provavelmente ela viu até quando repartiram a sua túnica que, quem sabe, não foi ela mesma que teceu para Jesus. Ela podia ter largado tudo, ela podia ter se voltado contra Deus e falado: por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Mas não. Ela abriu o coração. Ela abriu o coração para que ali fosse semeado algo que ela não tinha capacidade de entender. Mas ela sabia que do Senhor não podia vir coisa ruim. Aquele momento difícil que o seu filho passou, ela viu. E ela, nos seus pés ali, naquela cruz, naquela situação difícil, ela chorou. Ela chorou pedindo a Deus a capacidade, eu acredito, né? A capacidade de não desistir, de manter a sua esperança viva, de acreditar e de perdoar aqueles que fizeram aquele mal. Ela teve a oportunidade ali de semear. Mais uma vez eu digo, a obediência, mas não a obediência cega. A obediência na certeza daquele pai que a gente ama e sabe que nos ama de volta. Tem muita coisa que a gente não entende, mas Deus sabe de tudo. Se coloque nos braços de Jesus nesse momento. Se coloque nesse dia aos pés da cruz do Senhor. Ainda que esteja difícil, eu não sei o que você pode estar passando, mas tenha fé. Tenha fé que você vai colher com alegria. Basta você semear. Semear a semente da obediência. Peça a Deus força, coragem, discernimento, para que você possa fazer as escolhas certas no dia de hoje, para que você possa semear aquilo que vai te trazer alegria no futuro. Porque acredite, tudo que a gente planta, a gente colhe. Toda semente da desobediência também, ela tem tempo de crescer e germinar. É você que precisa decidir qual é o fruto que você quer colher no futuro. Se você quer colher com alegria, semeie a boa semente. E aguarde, que muito em breve você vai ver esse fruto nascer. Isso que você plantou sem entender, brotar. E você vai ter a alegria de dizer a Deus muito obrigada por não ter me permitido parar e sim passar por essa dificuldade. Essa foi a mensagem de hoje, que possa tocar no seu coração e te fortalecer. Deus abençoe você.